Oração, fé, esperança. Programa Encontro com Deus, com o Padre Expedito Lopes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero carinhosamente acolher você, internauta, para realizarmos juntos mais um programa Encontro com Deus, aqui na Web TV, a voz católica da Arquidiocese de Juiz de Fora. O programa Encontro com Deus, ele oferece a todos nós grandes oportunidades. Nós conversamos sobre temas diversificados. Já trabalhamos vários temas neste programa e hoje nós teremos um tema especial: a importância da cruz na nossa caminhada. O que significa o sinal da cruz? Mas antes, como sempre o fazemos, vamos rezar juntos, pedindo a presença, os dons do Espírito Santo. Convido você para rezar junto comigo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Gostaria de lembrar a você para deixar a água em um recipiente próprio, aí próximo a você, para no final deste programa, eu, Padre Expedito, abençoar a água, abençoar você, sua família, a sua casa, o seu local de trabalho. Vocês devem ter notado que sempre, ao iniciar cada programa, nós iniciamos traçando sobre nós o sinal da cruz. O sinal da cruz nós traçamos invocando a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós, católicos, somos muitas vezes criticados por fazer o sinal da cruz. Mas há sólido fundamento nesta prática, como veremos no programa de hoje. A Igreja celebra a festa da exaltação da Santa Cruz no dia 14 de setembro. Essa festa origina-se nos primórdios da cristandade, porque a morte do Senhor sobre a cruz é o ponto culminante da redenção da humanidade. A glorificação de Cristo e a nossa salvação passam pelo suplício da cruz. Cristo, encarnado na sua realidade concreta, humano-divina, se submete voluntariamente à humilde condição de escravo. Lembremos que a cruz, na época de Cristo, era o tormento reservado para os escravos e o suplício infame transformou-se em glória abundante. Os apóstolos resumiram sua pregação no Cristo crucificado e ressuscitado dos mortos, de quem provém a justificação e a salvação de cada um. São Paulo, o grande missionário, apóstolo, dizia que Cristo cancelou o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam. Aboliu definitivamente ao encravá-lo na cruz. É por isso que cantamos na celebração da adoração da Santa Cruz na Sexta-feira Santa, às 15h, quando o padre entra pela igreja carregando a cruz por 3 vezes,
o padre ergue a cruz e canta: eis o lenho da cruz do qual pendeu a salvação do mundo. E toda a Assembleia responde: vinde, adoremos. O caminho da cruz, da humilhação e da obediência foi o que Deus escolheu para nos salvar. Por isso, amamos e exaltamos a Santa Cruz. São Paulo resumiu tudo, dizendo aos filipenses: sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens, e sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente. Se o Senhor passou por esse caminho de obediência, um caminho de humilhação, de crucifixão, será que para nós, cristãos, imitadores e seguidores de Cristo, haverá outro caminho de salvação? Somente pela cruz, que significa morte ao próprio eu, à própria vontade, para acatar com fé, alegria e ação de graças à vontade de Deus, poderemos nos salvar. E é o próprio Senhor quem nos diz isso muito bem e muito claramente. No Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo 23, encontramos o seguinte registro: se alguém quer vir após mim, renegue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. No Evangelho de João, capítulo 12, segunda parte do versículo 24, também encontramos este registro: se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só. Se morrer, produz muito fruto. Cada um, irmãos e irmãs, cada um de nós temos a nossa cruz. É pela cruz de cada dia que cada um carrega que Deus nos santifica, fazendo-nos morrer para todas as más inclinações do nosso espírito. É pela cruz que chegaremos à glorificação, como o Senhor Jesus. É por isso que nós, cristãos católicos, exaltamos a Santa Cruz. E é por meio dessa cruz, de cada dia, e poderíamos agora dizer, qual seria a nossa cruz de cada dia? Pensemos nas enfermidades, nos aborrecimentos, nas penúrias, nas humilhações, nos cansaços, nas injustiças, nas incompreensões. Todos nós carregamos a nossa cruz, e é justamente pela cruz, pela nossa cruz, que temos a graça e a honra de poder completar em nossa carne o que falta à paixão do Senhor no seu corpo, que é a Igreja. Um escritor cristão, no ano de 220, Tertuliano, ele atesta o amplo uso que do sinal da cruz faziam os fiéis nas mais variadas contingências da vida humana, isso no II século. Tertuliano dizia: quando nos pomos a caminhar, quando saímos e entramos, quando nos vestimos, quando nos lavamos, quando iniciamos as refeições, quando vamos deitar,
quando nos sentamos, nessas ocasiões e em todas as nossas demais atividades, dizia, melhor dizendo, Tertuliano, assinalamos a testa com o sinal da cruz. Santo Hipólito de Roma, também do século II, descrevendo as práticas dos cristãos, naquela época, ele dizia: marcai com respeito as vossas cabeças com o sinal da cruz. Este sinal da paixão opõe-se ao diabo e protege contra o diabo, se é feito com fé, não por ostentação, mas em virtude da convicção de que é um escudo protetor, é um sinal, como outrora foi o Cordeiro verdadeiro. Ao fazer o sinal da cruz na fronte e sobre os olhos, rechaçamos aquele que nos espreita para nos condenar. Estes testemunhos dão a ver que o sinal da cruz, já no início do século III, século II, século III, estava muito difundido entre os cristãos, de tal modo que as suas origens se identificam com as origens dos primórdios do cristianismo. A liturgia usa muito a linguagem dos sinais, a linguagem dos gestos e das posições. O primeiro sinal, o mais importante e o mais conhecido, é justamente o sinal da cruz. Já na catequese, em preparação à primeira comunhão, aprendemos que o sinal da cruz é o sinal do cristão. O sinal da cruz é riquíssimo em significado. Por ele expressamos, anunciamos 3 verdades ou dogmas fundamentais da nossa religião. O dogma da Santíssima Trindade, da encarnação e da morte de Jesus Cristo. Quando você diz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você está proclamando o mistério da Santíssima Trindade. Quando você leva à testa as pontas do dedo da mão direita, dizendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você, na verdade, primeiro leva a mão à testa, dizendo em nome do Pai. Você desce com a mão na vertical e toca a altura do estômago, continuando o sinal. E do Filho, você está identificando o mistério da encarnação. O Filho de Deus desceu ao seio da Virgem Maria, depois levando a mão direita para o ombro esquerdo, em nome do Espírito Santo. Assim você completa a cruz, tocando o ombro direito. Você está indicando a morte de Jesus na cruz. O sinal das 3 cruzes que nós conhecemos bem. Nós cristãos temos este belo costume de assinalar-nos, ato ou efeito de benzer-se, fazendo 3 cruzes com o dedo polegar da mão direita, uma na testa, outra na boca e outra no peito. Vocês se lembram? A gente faz esses 3 sinais. Não é mesmo? Então, a cruz na testa é para Deus nos livrar dos maus pensamentos. A cruz na boca, para Deus nos livrar das más palavras. E a cruz no peito, para nos livrar das más ações. Mas existe um sentido litúrgico mais abrangente e expressivo para o verdadeiro cristão, autêntico na fé e na boa nova do Evangelho. A cruz na testa lembra que o Evangelho deve ser entendido, estudado, conhecido
A cruz nos lábios lembra que o Evangelho deve ser proclamado, anunciado. Esta é uma missão de todos nós, cristãos. E a cruz no peito, à altura do coração, nos indica que o Evangelho, acima de tudo, deve ser vivido, pregado e testemunhado por todos os que acreditam que Cristo ressuscitou. Aqui eu lembro no momento em que o padre vai proclamar o Evangelho, ou o diácono, ou o ministro, vai proclamar o Evangelho. Ele diz: o Senhor esteja convosco. Ao que a Assembleia responde: Ele está no meio de nós. E quando o padre diz: proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Então, o que nós fazemos, e os ministros também fazem? Nós, neste momento, traçamos as 3 cruzes. Então, acolher, anunciar. O que é importante, né, para nós como cristãos. Na verdade, é a grande missão que todos nós temos. Também o cristão que for fazer a leitura da Boa Nova, deve fazer a cruz na leitura do Evangelho a ser lido. Como eu disse agora há pouco, indicando com isso que cada palavra pronunciada seja um despertar para cada cristão ser luz e sal para o mundo. Lembremos o que nos diz Jesus: vós sois sal da terra e luz do mundo. Para que serve o sal? O sal serve para dar gosto. O sal serve para dar sabor. E nós, como cristãos, devemos dar gosto e sabor à nossa sociedade, à nossa comunidade, à nossa igreja. Jesus também diz: vós sois a luz do mundo. Não se acende uma lâmpada para escondê-la debaixo de uma vasilha, mas sim para colocá-la em destaque, num candeeiro, onde ela brilha e ilumina todo o ambiente. E Jesus continua dizendo: assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o Pai que está nos céus. Belíssima passagem do Evangelho. Então, o momento em que geralmente fazemos este sinal, o sinal da cruz, na liturgia da palavra, quando nos preparamos para ouvir a palavra de Deus, nós devemos também, com isso, estarmos de pé, é a atitude daquele que quer anunciar, né, indicando que estamos prontos para seguir, dispostos a marchar com Jesus para onde Ele nos levar. Eu gostaria até de lembrar, porque eu estou aqui, até pelo nosso tempo, me atendo apenas a uma questão mais litúrgica, mas quantas pessoas carregam no peito a cruz? Muitas pessoas, como sinal de proteção, como sinal de bênção, sinal de salvação. Se você andar na rua, você vai encontrar muitas pessoas que têm a cruz no peito, no cordão com a cruz. Outras pessoas têm a cruz na pulseira. Outras pessoas têm a cruz no anel, como o do Padre Expedito. Tem a sagrada, a Santa Cruz. Quantas vezes nós fazemos o sinal da cruz ao longo do dia? Incontáveis vezes. Quando nós passamos em frente a um lugar sagrado, nós traçamos o sinal da cruz, não é mesmo? Então, a cruz está muito presente, o sinal da cruz, ele é muito próximo de nós. Então, a partir de hoje, você não precisa mais ter vergonha de traçar sobre si, traçar sobre os outros o sinal da cruz. Lembrando que o padre, quando termina a missa e envia os fiéis em missão, ele traça sobre toda a Assembleia o sinal da cruz. E para encerrar a nossa reflexão de hoje, nós vamos traçar sobre nós
4 sinais da Santa Cruz, pedindo proteção contra todos os males, pedindo proteção contra as ciladas do inimigo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Todo-Poderoso dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero nesse momento fazer um agradecimento muito especial ao José Henrique. O José Henrique é um grande amigo do Padre Expedito, somos amigos de longa data, e o José Henrique é o proprietário do restaurante Gostinho da Roça. Você já passou lá no restaurante Gostinho da Roça para experimentar uma refeição saborosa a um preço justo? Pois bem, é uma comida mineira servida no fogão a lenha, na panela de pedra. Eu costumo dizer, o gostinho mineiro de comer bem. O restaurante Gostinho da Roça fica na Avenida Getúlio Vargas, número 882, próximo a Sesama, no 2º piso. É um casarão antigo com fachada amarela e branca. Então você estando no centro da cidade de Juiz de Fora, pelo horário do almoço, não deixe de passar no restaurante Gostinho da Roça para você se alimentar e fazer essa experiência, né, de se alimentar bem por um preço justo. Lembrando que o restaurante também oferece, a partir das 6h30 da tarde, um rodízio de massas e petiscos. Vale a pena conferir. Nós temos aqui, como sempre fazemos nos nossos programas, a imagem de São Peregrino. Eu, Padre Expedito, divulgo a devoção a São Peregrino em toda a nossa arquidiocese de Juiz de Fora. Nós celebramos a missa nas primeiras sextas-feiras de cada mês, na Igreja Matriz Mãe de Deus, no bairro de Lourdes, na cidade de Juiz de Fora. Nós convidamos as pessoas que estão enfermas para participarem conosco destas celebrações. Inclusive, celebramos a novena de São Peregrino. Você pode perguntar o que essa missa tem de diferente? Nada. Toda missa é igual, né? Toda missa é uma fonte de bênçãos. Mas nesta missa, nós refletimos passagens sobre a vida de São Peregrino. Todos nós sabemos que São Peregrino ele sofreu com a enfermidade do câncer. Aos 60 anos de idade, ele sofreu com o câncer e foi curado da enfermidade do câncer. Se tornou, então, intercessor junto a Deus em favor das pessoas que estão sofrendo com o câncer. Convidamos as pessoas que estão enfermas. Às vezes a pessoa não pode ir porque está muito debilitada. Eu sempre digo o seguinte, então, você vai rezar por aquela pessoa. Participando da missa, você vai receber o óleo que o Padre Expedito abençoa durante a celebração, pedindo a intercessão de São Peregrino, a vela abençoada por intercessão de São Peregrino. Você vai ter a oportunidade de rezar o terço de São Peregrino com o Padre Expedito. Nós temos muitos momentos especiais. A unção com óleo de São Peregrino é um sacramental da nossa igreja. Então, participe sempre conosco, sempre. Primeira sexta-feira do mês, às 3h da tarde, na Igreja Mãe de Deus, no bairro de Lourdes. A igreja fica na Praça Cardoso Sobrinho, número 17. Se você quiser saber maiores informações, ligue para 3211-3237. O DDD é 32. Então, 3211-3237. Vamos agora rezar pedindo a intercessão de São Peregrino por todos os irmãos e irmãs que encontram-se doentes. Peregrino, meu bom santo, olhando a tua vida
Admiro o teu exemplo de penitência e paciência. Sofreste com a doença do câncer. Aquela ferida maligna em tua perna causou-te tanta dor. E apesar de tantas aflições, não te deixaste dominar pelo sofrimento. Recorreste a Jesus crucificado e alcançaste a milagrosa cura. A ti recorro, São Peregrino, pedindo a tua proteção. São tantos irmãos e irmãs que têm sofrido com a enfermidade do câncer. Mas hoje, neste momento, quero pedir-te especialmente por esta pessoa. Agora, no instante de silêncio, você vai colocar no programa o nome da pessoa por quem você reza neste momento. Interceda junto a Deus, Pai de infinita bondade, a Jesus, teu Filho amado, e a Virgem Santíssima, por esta pessoa e por todos os que estão sofrendo, para que obtenham a paz de espírito, o alívio das dores e a cura do câncer. Confio que esta graça será alcançada e prometo divulgar a tua devoção, para que as pessoas doentes possam manter acesa a chama da esperança. Obrigado, meu amado São Peregrino. E agora nós nos preparamos para a bênção final. Você vai receber a bênção. Também vou abençoar a água que eu tenho aqui comigo e a água que você colocou aí ao seu lado para ser neste momento abençoada. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Oração, fé, esperança. Programa Encontro com Deus, com o Padre Expedito Lopes.